Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Calma, calma. O que aconteceu? Me diz. Meu filho tava tomando banho, quebrou o box, quebrou o vidro do box e acabou cortando os dois pulsos. Enrolei o braço dele numa toalha e vim pra cá correndo. Só que assim, sangrou de sujar a parede do banheiro. Vem comigo, que eu já vou te dar dicas do que fazer durante um acidente com sangramento. Olá, para você que é novo no canal, meu nome é Vinícius, eu sou médico, cirurgião geral e cirurgião oncológico e hoje começa a nova série no nosso canal, série Primeiros Socorros. Então, antes de mais nada, já dá aquele joinha, se inscreve e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo que vai vir aí pra frente, hein? Quando acontecer alguma coisa, você tem que estar preparado, não vai dar tempo de correr para a internet. Vamos lá? Acidentes domésticos são comuns, como trauma de cabeça, trauma nos braços, como cortes com facas ou cortes com cacos de vidros, ou até queda da própria altura com batida de membros inferiores. Agora, o que podemos fazer numa hora como essa, que na grande maioria das vezes se mostra numa situação bem apavorante para quem não está acostumado com isso, como um médico? Antes de falar sobre aquilo que é efetivo, vamos conversar sobre aquilo que realmente é feito na grande maioria das vezes. Aquela pessoa que sofreu trauma ou aquela pessoa que está junto à pessoa que sofreu trauma vai ver uma quantidade de sangue saindo pelo ferimento que normalmente, por mais que não seja muito grande comparado à quantidade de sangue que o indivíduo tem no corpo, vai ser interpretado como muito sangue. Depoimentos como sujou todo o apartamento, ou o sangue esguichou na parede, ou o chão ficou com uma poça de sangue, não são incomuns. Na hora do corte, o que os olhos priorizam é não ver aquela cena apavorante. Então, a grande maioria dos acidentados ou dos acompanhantes costumam pegar um pano ou uma toalha e enrolar a área traumatizada. Isso pode passar a falsa sensação de que o sangramento parou num primeiro momento, já que o paciente ou o acompanhante não estão vendo mais o sangramento. Entretanto, o corte continua sangrando, já que os vasos cortados continuam abertos. Então o pano ou a toalha que foi usado para enrolar o ferimento vai começar a absorver esse sangue. E aquela situação que aparentemente estava controlada, com a toalha ou o pano ficando mais vermelhos, a situação vai ficar mais apavorante ainda. Tá, então o que eu devo fazer nessa hora? Imagina que o corte é uma torneira aberta. Existem duas maneiras que você pode fechar essa torneira. Uma delas seria rodar a válvula para fechar a torneira. Seria o equivalente no corte a costurar os vasos rompidos e a pele cortada. É o trabalho feito pelo médico, é o tratamento definitivo. A outra maneira de fechar a torneira é tampando a saída de água. É uma maneira provisória que vai exigir uma certa compressão, mas que dá para fazer como tratamento provisório. A palavra é essa mesmo, compressão. Você pode usar o paninho ou a toalha e, independente de onde foi o corte, na cabeça, na face, nos braços, nas pernas, tem que haver compressão. Você deve comprimir com força o suficiente para parar o sangramento. Agora, um recado para os super fortes de plantão. Cuidado com a compressão excessiva. Crianças pequenas e idosos apresentam órgãos frágeis. Não vai parar o sangramento causando maiores lesões. Pessoal, imagina que aqui está o corte, tá? O que você pode fazer? Pega um paninho, coloca em cima do corte. E se o corte for pequeno, você pode utilizar só os dedos, tá? Dependendo do corte, se ele for maior, você pode usar até a palma da mão para comprimir. A compressão tem que ser constante, não pode parar de comprimir, tá? E o mais importante, não faça o movimento de garrote. Mas e agora que eu comprimi e parou de sangrar? O que eu faço? O paciente tem que passar por uma avaliação médica. Durante todo o transporte, deve ser mantida a compressão. Se acalma com a devida compressão, por hora o sangramento deve ter parado. Então fala com o motorista para ele dirigir com calma, não rápido, para não causar mais acidentes. Mas ele está reclamando de muita dor desde o momento que eu comecei a compressão. Eu sei, isso pode acontecer, mas mais vale um ferimento doloroso não sangrando do que um ferimento sem dor sangrante. Então, continua a compressão. Depois de 5 minutos de compressão, eu tirei o pano e eu vi que o sangramento parou. Eu preciso mesmo levar ele na emergência? Sim, você tem que levá-lo na emergência. O médico tem que avaliar o corte, tem que lavar o ferimento, avaliar a extensão
tomar as condutas pertinentes e te explicar sobre as orientações depois do procedimento. Então agora algumas informações importantes. Primeira, se o corte não resultou só de um objeto cortante, mas sim de uma queda com possibilidade de fratura, bater a cabeça ou até perda de consciência do paciente, peça ajuda. Primeiro liga para o SAMU 192. A questão de compressão do corte, do sangramento, aqui também funciona. Mas primeiro você vai ligar para o SAMU para eles te orientarem a fazer essas e outras possibilidades de ações no momento. Segunda dica muito importante, esteja em dia com o seu calendário vacinal. Existe uma doença com o nome de tétano, que é uma doença muito grave e que pode ser contraída através dos cortes. O que se preconiza no calendário vacinal do tétano? Deve-se fazer vacinas com 2, 4, 6 e 15 meses de idade. A próxima vacina vai ser com 11 anos de idade e depois dos 11 anos tem que ser feito dose de reforço de 10 em 10 anos. Se você desconhece a sua situação vacinal, você tem que regularizá-la no posto de saúde. Na situação de corte, o médico da emergência vai te questionar sobre isso. E se você não souber responder ou estiver na dúvida, ele vai te encaminhar para o posto de saúde para que você possa regularizar a sua situação. Terceira e última dica, bem importante. Se por acaso aquilo que causou o corte na pessoa, seja um caco de vidro, seja um prego cravado, permanece no ferimento, não tire e nem comprima. Só leva a pessoa no pronto atendimento. Mas e aí, esse vídeo foi útil para você? Eu espero que sim. E tenho certeza que ele vai ser útil para muitas outras pessoas. Então, por favor, pegue esse vídeo e encaminha para os seus amigos no grupo de WhatsApp. Eu fico por aqui. Um beijo no coração. Comprime esse ferimento.